Então vamos lá, já estamos ao vivo no YouTube. Todo mundo ouvindo. Sim, tá legal.
conforme eu vou ficando mais baixo, vai afunilando. Por isso que tem aquele cone. A gente vai percorrendo o caminho pela área de espera, perdendo altura, e ao mesmo tempo também de olho em outras pessoas, para que eu possa me posicionar numa altura diferente e entrar livre de navegar próximo a outra pessoa durante o circuito, entendeu? Então, escalonamento é uma escadinha que forma no cone do vento. Com a foto vai ficar mais fácil, eu acho, de ilustrar, né? É legal que a gente vê isso bastante nos tandens, né? Então, as escolas geralmente se organizam assim. Ô, De Barros, eu vejo isso bastante na queda livre também. Vocês conversam sobre isso, lógico, vocês coordenam quem vai pousar primeiro, como é que é? Geralmente a gente coordena a nossa decolagem de acordo com o peso, mas a navegação é muito parecida. A gente tenta sempre fazer esse escalonamento, só que mantendo uma distância também segura, nada de muito próximo, nem de... A gente até às vezes conversa entre a gente em questão de 360, porque é a correria do tandem, porque tem que chegar rápido, porque tem salto para fazer, mas a gente às vezes conversa até e, faz no máximo 1, 2, porque se fizer mais vai entrar na navegação do outro, e aí quando você atravessa a navegação do outro, sua área de pouso diminui, né? Então já cria uma situação desnecessária. Exatamente. Você sabe que eu também tenho evitado pessoalmente fazer 360, e os atletas, é interessante começar a pensar sobre isso, né? Porque a gente organiza a reta de saída de acordo com o que a gente acha que vai pousar primeiro, justamente para escalonar no momento do pouso. Já cria uma situação desnecessária. Isso tem que ser martelado mesmo no aluno novo, cru ali, martelado, ser chato, porque lá na frente a gente vai ser chato no começo, mas depois não vai ter dor de cabeça. Exato. Exatamente. O Johnny Lasso outro dia me falou que ele só faz 180 para perder a altura. E eu achei essa técnica muito boa, porque você não perde a referência visual. O 360 ainda tem esse ponto que na curva tem um ponto atrás de você que você não está vendo. Tem um ponto cego, né? Exatamente, você está com mais controle. E eu tenho notado isso, para perder a altura, eu tenho feito 180 em vez de 360. Hoje, em Roraima, eu usava curvas maiores, mas para cá, hoje, Boituva já não dá, então eu me habituei a fazer aquela navegação básica de aluno, frente para o nariz, e quando eu vim meter um noventinha mesmo para pousar padrão, que é bem diferente do que eu vivia, né? E o padrão ainda assim, de vez em quando, passa um susto. Verdade. Beleza, pode continuar, Levi. Continua a sua aula, Levi. Outro fator aí está relacionado a equipamento na hora de fazer o planejamento. Conhecer a carga lar, as particularidades do velame, tanto do principal quanto do reserva, principalmente, né? Conheça o comportamento de voo do seu velame, podendo se antecipar no planejamento em relação aos demais na navegação, decidindo segurar ou acelerar. Aí é um ponto para discutir também. Então, uma vez que eu conheço a performance não só do meu velame principal, mas também do reserva, principalmente sabendo que em certas situações pode ser que eu precise pousar com reserva fora da área, pelo fato de ter comandado baixo, numa pane, né, numa situação de emergência. Então, é importante eu conhecer as características do equipamento que eu estou usando. DAA. Aí é para se planejar para saltos envolvendo decolagem em um aeroporto com lançamento em outro, podendo haver disparo de DAA caso aconteça algum erro de manipulação. Aí entra também um fator importante que é do equipamento, né? Ô, Levi, você conhece alguma história para contar para a gente de disparo de DA? Conheço. Não precisa falar o nome, mas conta uma história aí para a gente. Tá, já vi situação em realmente que o cara estava voltando de um evento na praia e não ajustou corretamente o DA e teve, eu não sei os detalhes, mas ele teve uma situação de 2 velames e depois conseguiu conectar o velame principal e pousou com reserva.
mas se colocou nessa situação desnecessariamente, né? Não mas por falta de conhecimento do equipamento, né? Alguém mais tem alguma história parecida aí com DAA? Já passei história parecida com FX. FXC. FXC. Comandei, não saiu nada, e eu fui para ele e acabou abrindo os dois. Agora isso eu tinha 12 sites ainda, bem no começo. Eu conheci uma situação que aconteceu lá no Rio com o Muriges, né? Só que foi com a equipe militar, lá com os equipamentos militares. Que o vigil, né? Quando você tinha essa mudança de lugares, né? Você tinha que resetar ele 2 vezes, ligar, desligar, ligar e desligar, para ele fazer a limpeza. E aí eles fizeram só uma vez. E aí, quando os militares chegaram numa determinada altitude, né, quando eles estavam no nível do mar, começou a disparar os DA. Teve mais de... Não, em queda. Eu não sei, acho que eles estavam soltando antes, mas provavelmente estava uma diferença muito grande, né? É quando eles foram para o Rio que teve esse problema. Entendi. Isso é perigoso mesmo, né? Estar numa formação, imagina, um disparo de DA. Agora, essa informação do vigil, eu não tinha aí que tinha que desligar 2 vezes. Não, também não. Segundo quando eles acionaram a fábrica, o retorno que eles tiveram é isso, que o procedimento seria eles terem desligado, ligado, desligado de novo, e aí feito, né, Nossa, isso devia ser muito mais divulgado, né? Uma coisa séria isso. Isso foi quando eu e o Tom, nós fomos pegar o equipamento dele lá em Resende. Caramba. Uma pergunta. Brasil, né? Essa é a questão do DAA. Ligando e desligando na altura que eu estou para começar o salto, mas eu preciso configurar ele de acordo com a diferença de altitude onde eu estou. No marco ali do chão, ali eu ligando já é suficiente ou eu tenho que arrumar mais alguma coisa? Então, depende por exemplo, se você vai saltar no mesmo local onde você ligou o DAA, não tem problema nenhum, é normal. Não sei se foi essa a pergunta, só sou um carro aqui na rua. Mas se você está saindo de um ponto e vai saltar em outro lugar que tem outra altitude, né, em relação ao nível do mar, vai ter diferença de altura, aí pode acontecer um disparo. O DAA, ele dispara quando você passa pela altura que ele está programado, ou seja, entre 1.000 e 1.200 pés, quando você passa por essa altura, acima de 127 km por hora, nessa média. Aí ele entende que você está em queda livre e ele vai disparar, entendeu? Então, se você passar por essa altura por diferença de altitude entre um aeroporto e outro, é o que vai ocasionar isso aí. Diferença. Inclusive já teve uns casos de disparo de DA no carro, né? No porta-malas, coisas assim. Sim, ele faz uma leitura de pressão, né? Respondido? Sim. Boa. Beleza. Aqui a gente vai entrar em outros fatores, que são alguns fatores climáticos. A direção do vento, né, que é usado para traçar o plano de navegação padrão, que a gente aprende lá no curso AFF, e para definir também possíveis áreas alternativas para pouso, através dessa direção do vento. A intensidade do vento. A intensidade se relaciona diretamente com a carga alar. O artigo 31 do Código da ABA estipula qual o limite de velocidade do vento permitido para cada categoria. Quando eu falo que está relacionado com a carga alar, o que acontece? Se eu tenho um vento muito forte, a carga alar é muito baixa, acontecer do velame não avançar na navegação, ou até mesmo ir de ré, entendeu? Então, por isso que é estipulado, tem uma tabela no código para poder fechar de acordo com a categoria. Dúvida. Manda. Eu tenho uma frequência muito pouca de saltos, e por causa disso eu acabo pegando velames muito grandes. Minha carga lá acaba sendo de aluno, sendo que eu já sou categoria B. Aí, e para fechar para a categoria A é muito fácil, e para B nem sempre está fechado. Redobro minha atenção, é melhor eu nem subir. Dependendo da situação, se tiver muito vento, ainda assim aberto para B, se for uma pessoa leve, eu recomendo que espere um pouquinho diminuir o vento. Mas tudo isso é analisado de acordo com o momento e como está a situação mesmo do momento. Uhum.
A palavra-chave aí é a frequência de salto. Frequência. Acho. Esse é importantíssimo para entender tudo. Isso Principalmente aí. navegação, entender vento lá em cima, na área de espera, saber como é que ele está, se ele está forte, se ele está moderado, se eu posso fazer um ponto B um pouco mais alongado ou curto. Então, a frequência é Exato. importantíssima. Aí, dando continuidade aqui, a intensidade versus a direção do vento. É impossível identificar se o circuito dentro da área, é possível, né, identificar se o circuito dentro da área será mais curto ou mais longo, de acordo com a intensidade do vento. Foi o que o de Barros acabou de falar. Tem uma foto aqui demonstrando, ó. Estou numa situação com vento fraco. Eu devo alongar mais os pontos, sempre aproveitando a área livre de obstáculo, claro, mas eu posso alongar, principalmente se eu tiver sem vento, o velame tende a perder menos altura, a razão de queda dele é um pouquinho menor, ele pode flutuar mais um pouco. Isso aí também vai variar de acordo com a carga lar. Outra situação com vento médio, eu já vou encurtando mais os pontos, né? E com vento forte, bem mais curto. É comum o aumento da velocidade do vento em solo, por isso, antes de entrar para o circuito, existe a possibilidade de perceber a velocidade do vento através da velocidade de voo em relação ao solo, ou seja, olhando, né, entre os pés e ver que velocidade que você está correndo, e também através da biruta. É legal ter o hábito de conferir a biruta ali antes de entrar no circuito e ver se não mudou nada. Com isso, podendo decidir a extensão dos pontos. Dando continuidade aqui, ó, uma situação com vento forte, essa área demarcada em vermelho já é uma área de risco. Por mais que esteja ainda já dentro da área de pouso, lembra que o velame ele tende a caranguejar do ponto B para o ponto C, sendo jogado de lado. Então, se você deixar para ir no final, nas margens da sua área de pouso, pode ser que você seja jogado para cima de obstáculo, como acontece muito, já vi acontecer muito em Boituva. Alguém tem um comentário aí referente? Nossa, adorei esse seu slide aí, Levi, que legal. É interessante legal. perceber como o ponto A é alongado, né? Porque quando a gente entra de cauda, a gente anda muito. O ponto B, ele nem sempre vai ser o 90 aqui, né? Ele pode dar aquela caranguejada. E o ponto C, a reta final ali, é bem curtinha por causa do vento. Gostei do seu slide, bem fácil de visualizar assim, né? Legal, né? A gente teve uma situação, acho que não era exatamente essa direção de vento, mas era bem parecida, com a Babi, nossa amiga. Ela teve um acidente por não entender esse conceito aí. Sim. Ficou travada em vento fazer forte passou para Castelo, ali na área vermelha. Um abraço. Exato. Exato. No caso dela, o que ela fez? Ela travou o mindset dela para fazer com vento nessa direção. O ponto B dela ali na frente do hangar da Sky Radical, e na hora que ela fez a curva, ela foi caranguejando, e quando se viu, já estava no meio da Castelo, lá na outra pista. Nossa, isso é ótimo de falar. Ela travou o mindset dela. Então, ela estava tão acostumada de sempre saltar em condições adequadas que um dia que ela pegou uma condição adversa, ela não conseguiu adaptar. Ela não estava preparada. A gente sempre tem que lembrar que cada salto é um salto, cada navegação é diferente da outra. E cada uma requer um planejamento próprio, e saber abortar o nosso planejamento é importante também. De ver, putz, aquele planejamento não vai dar certo, eu preciso fazer outra coisa. Isso aí é um ponto muito importante que a Vivi tocou, e realmente eu tenho que estar sempre fazendo constantes ajustes durante a navegação e podendo ter outro plano ali no momento. Em Boituva, esse exemplo mesmo da foto é muito comum acontecer, de eu subir para a decolagem, não tem vento, e durante o circuito, do nada, entra esse vento, então eu tenho que estar apto ali para fazer essa leitura, entendeu? Sim, uma dica legal que eu sempre falo para os meus alunos, assim, a 1.500 pés, eu estou ali perto do meu ponto A, eu encaro o vento e olho no meio dos meus pés para baixo. Ali eu vejo se eu estou andando ou não. É lógico que eu também posso observar a biruta, também é um indício. Mas quando o vento está meio forte, eu sempre faço esse teste. Se eu estiver andando para trás, de repente ali já é minha reta final. Eu vou andando para trás e chego na área. Então, eu tenho que ter esse teste numa situação de vento forte, é muito importante. Isso aí.
E aí, De Barros, já viu alguma situação da galera indo para fora, assim, de escorregar, de caranguejar? Já vi algumas situações aqui de cerca. É até legal falar, porque estava num dia de vento meio que fraco, e o aluno entrou no ponto A um pouco alto, e aí fez o ponto B onde deveria fazer se estivesse mais baixo, fez o ponto C e aí ficou curto o terreno de pouso. E aí, ao invés de ele pegar e fazer uma curvazinha de 45, tinha espaço para entrar no través, porque já não tinha mais ninguém, ele caiu no erro de fazer o meio freio. Quando ele fez o meio freio, eu falei, vai dar na cerca. Mas é aquele que dá tudo vai dar certo, mas dá errado. E aí não teve outra, tipo assim, não teve mais o que fazer. Segurou e veio até a cerca. E o aluno tem que estar prestando atenção, principalmente o aluno, né? Começa, está aprendendo tudo, ele tem que prestar atenção em toda a navegação, desde quando comanda o paraquedas, e principalmente atenção redobrada naquele setupzinho final de ponto A, B e C. Saber que, lógico, a gente tem que pousar de nariz, mas tem certas situações que é melhor pousar de través e pousar inteiro. Isso aí. Exato. Essa situação da gente saber quando mudar o nosso planejamento é muito importante. Uma das coisas que eu falo para o pessoal catear, que está começando, eu peço para eles planejarem um ponto intermediário. Então, vamos ver nessa foto. Ele está ali a 1.000 pés no ponto A, 600 no ponto B. Então, no meio dessa reta, ele vai estar 800 pés. E ele tem que ter um ponto intermediário. Ali, se ele passar ali a 800 pés e perceber que a 800 ele está mais antes ou depois, ele já consegue começar a se planejar. Se antecipar. Exatamente, a palavra é antecipação. É antecipação. Quanto mais ele conseguir antecipar a navegação, melhor, né, gente? Exato. Tem uma pessoa aqui no chat, Aguinaldo, ele está com uma dúvida, pode falar, fica à vontade, amigo. Oi, boa noite a todos aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Com relação ao que a Bibi falou aí de situações adversas, hoje a gente vê muitos encontros, bugs acontecendo em locais diferentes. Então, sempre é bom relembrar essa diferença de pressão. O pessoal que está fazendo pouso em praia, fazendo pouso, por exemplo, em Boituva, acho que a situação é totalmente diferente. Existe alguma fórmula para calcular isso daí? A direção do vento, a gente sabe sempre que sopra do mar para o continente, ou não? Cada salto é um salto, como a Vivi falou isso. Então, saltando na praia, normalmente o vento é contínuo, a direção é contínua e a intensidade também, é um vento limpo que vem, né? Porque vem do mar. Mas mesmo assim, cada salto é um salto, sim, realmente. Na minha opinião, acho que tem que ser feito, sim, a leitura do momento em si, e comparar com o seu planejamento anterior e ver se precisa fazer correção ou não. Inclusive no flare e tal. Quando você está em Boituva, no dia quente, é totalmente diferente da praia no dia quente, porque lá você tem muito mais pressão, né? Boituva, com flare, você machuca mais do que lá na praia. Isso. A gente vai ver depois aí uns exemplos referente a exatamente a isso que a gente está falando, umas fotos e falando sobre a pressão atmosférica, no que vai interferir, tá bom? Beleza, obrigado. Nada. Eu também acho que cada salto um salto mesmo. Difícil a gente prever algumas situações. Mas você pode observar a navegação da galera também. Depois de um tempo, pelo flare, você consegue identificar se o dia está uma pressão legal, se o velame está respondendo. O ideal é, tipo, vai saltar numa área diferente, se informa da área. Primeiro salto que for fazer, não faz aquele pouso que a gente é acostumado a fazer, vem padrão, vê como é que está a pressão. E aí, do segundo em diante, manda ver, de acordo com o que tu já pegou de informação do primeiro salto. Legal, o primeiro salto realmente ele vai ditar muito o que vai acontecer. Padrãozinho. Dando continuidade aqui, um outro fator climático referente ao planejamento que eu posso levar em consideração são os ventos de camada. Para o paraquedismo, eles são 3.
Eu tenho vento de lançamento, vento de navegação e vento de solo. O vento de lançamento, para o piloto, é viável lançar com o avião contra o vento. Quanto mais vento de camada de lançamento, menor o ground speed. O ground speed é a velocidade em relação ao solo, né? E quanto menor o ground speed, mais espera entre um grupo e outro. Então, eu tenho que me planejar isso aí para não estar caindo em cima de outro grupo, tá? Vento de navegação. No planejamento, deve-se saber se este vento de camada está cruzado e qual é a sua faixa de altura. Levi, como a gente tem vários níveis de conhecimento, explica um pouco mais essa espera, fala um pouco mais do... Sim, mas na sequência vai ter uma foto aí, daí a gente vai detalhar melhor. Tá bom, tá bom. Daí vou ter o vento de solo, né, que é o que permite me antecipar em relação ao planejamento da navegação fina, né, do circuito. Então vamos olhar na foto isso aí que vai ficar mais fácil para ilustrar. Aqui eu tenho um exemplo muito comum em Boituva, representado em vermelho, o vento de solo. Ele pode estar indefinido no momento, pode estar variando muito, o pessoal vê aí que varia muito, né, durante o dia. Normalmente, de manhã, a gente tem um vento de camada, que está representado aqui na foto em azul, tem esse vento predominante nessa direção. E no exemplo aqui, em verde, vai estar a reta do piloto. Normalmente, ele faz essa reta, quando ele começa a se afastar muito, ele começa a jogar para a esquerda, para fazer o lançamento ainda jogando na positiva do solo. Quando eu falo positiva do solo, é onde está em vermelho. E como que eu me planejaria? Imagina que você foi lançado a partir do momento da parte que está representada em azul, seu grupo está nesse local. Então, eu tenho que permanecer, a priori, respeitando esse vento de camada e ir transferindo a minha navegação aos poucos, conforme vou perdendo altura, para chegar na positiva do solo, entendeu? Ou se eu fui lançado já na faixa vermelha, eu vou me direcionar, eu vou ficar voltado contra esse vento de camada, esperando perder altura. Beleza? Vamos falar um pouco mais disso, porque isso aí é realmente muito típico de Boituva. Exato. Muita gente tem dificuldade de perceber. Esse vento de camada, geralmente de manhã, a gente percebe muito ele e é muito frequente. Então, alguns detalhes do que ele falou, né? Se a gente for lançado nesse vento, eu tenho que ir me direcionando para a minha área de espera em relação ao solo, né? Que é a biruta que a gente está vendo. Sim. Mas, assim, se eu ficar com ele de cauda, talvez eu passe muito. Ou se eu já tiver mais para a minha área vermelha, eu tenho que ficar mais de nariz para o vento de camada. Isso é interessante da gente pensar como a gente está posicionado no cone do vento. Vocês entendem? Está claro esse conceito para vocês? É fácil entender o conceito, mas como sentir esse vento de camada, que é complicado, né? Porque essa camada varia a altura, né? Varia Então, vamos lá. A primeira forma de saber esse vento de camada é realmente se informando antes do salto, se planejando. O piloto ele tem condições de passar essas informações durante o voo, em tempo real, ele vai medindo. Então, é interessante, durante o voo, se a gente tiver dúvida, perguntar realmente para o piloto se tem vento de camada e qual é a faixa de altura dele para a gente poder se posicionar melhor na navegação. Ou observando a navegação de uma decolagem anterior. Ali, a gente já consegue ver os ventos de camada, mais ou menos, e as alturas. O cara, você está vendo ele de nariz e está parado. Opa, ali tem vento de camada. Né? Isso aí a gente usa muito. Mas tem uma forma de descobrir isso na navegação, que seria você encarar o vento, né? Posicionar de vento de nariz e olhar para baixo, ver se está andando ou não. Então, você, todo momento, consegue verificar se você está com vento de camada. Eu vejo de cauda para esse vento de camada, eu ando muito. Quando eu viro de frente, eu ando pouco, eu demoro para voltar. Então, tudo isso é indício e o tempo todo eu estou monitorando a minha navegação. O que você acha, De Barros? Legal. É o que a gente fala, né? A navegação é feeling. Não tem jeito, é feeling. Então, a navegação é a parte do salto que a gente tem que estar com a atenção focalizada
Geralmente, principalmente quando é aluno, que você está entusiasmado com tudo, com salto, você acaba comandando e tipo, agora virou oba-oba, acabou para mim, é só pousar. E aí esse tempo de oba-oba, se a pessoa se concentra em sentir o vento, sentir como é que seu velame está andando, principalmente na parte de observar, observando aqui entre as pernas, no meio das pernas, não adianta estar olhando muito para frente, porque não vai perder muita referência. Então é concentração total. Isso aí. Alguém tem alguma dúvida aí referente a esse exemplo? Não, acho que a gente pode passar. Aí vai entrar um outro fator climático também, referente à altitude. O que é a altitude? É a medida em relação ao nível do mar. Quanto mais alto a área de pouso, o ar é mais rarefeito, menos sustentação no velame, tem o menor planeio e menor sustentação para pouso. Então, na hora de for saltar numa área, eu saber que altitude que eu estou, para mim ver qual que vai ser o comportamento aí do velame, se eu vou perder mais altura ou não, como que vai ser meu pouso, para me poder me antecipar na situação. Um outro fator aí também, que relacionado à altitude, é a altitude de densidade, que eu acho que isso daí pesa muito na hora de planejar uma navegação. O que ela é? Ela é uma escala usada na aviação para relacionar a performance e a segurança na decolagem e pouso com as condições climáticas do aeroporto, naquele momento em si, né? Assim, quanto maior for a temperatura, umidade, altitude, menor é a pressão atmosférica e maior é a altitude de densidade para o mesmo local. Em curtas palavras, a performance do velame, razão de queda e sustentação, varia durante todas as horas do dia, de acordo com a temperatura, umidade e pressão. Então, esse é um fator, galera, muito importante na hora de se planejar, principalmente para quem tem pouca frequência de salto. Essa mudança que ocorre conforme o clima varia, interfere bastante na performance do velame. Então, seria como se eu estivesse navegando e pousando em uma outra altitude, conforme varia o clima durante o dia, entendeu? Comigo aconteceu uma experiência, mas só com relação à altitude, porque eu fui saltar aqui, perto de BH, né, em Minas, e aí eu fiz aquela navegação enorme, aquela abertura enorme, cheguei assim na pontinha, eles vieram falar comigo, não, você está acostumado a saltar em Boituva, mas aqui você desce mais rápido, você não vai fazer esse trem aberto que você faz lá, não. Assim, né, falei em poucas palavras, mas porque realmente tem essa diferença. Exato, a gente percebe isso bastante. É interessante falar que durante o dia mesmo a gente percebe isso. Num dia que está muito quente, de manhã está fresco, um salto, meio-dia, naquele calorzão, é outro salto, é outra navegação. A gente está o tempo todo ajustando conforme a performance do dia. E aí, Maurão, voltando naquele tópico, a gente sempre tem que estar olhando para baixo e vendo o quanto o nosso velame está andando. Pô, eu tô perdendo muita altura, não tô andando. O tempo todo tô adaptando a minha navegação, antecipando as situações da minha navegação. Sim, sabendo, assimilando as condições do momento, né? Exato. Isso aí. Já foi um dia bem quente, se você errar o ferro, dá uma porrada. Dá porrada. Você deu meio alto. Própria, né, Maurão? Experiência própria, né? Acho que todo mundo, né? O tandem sofre bem com isso, né? Oi? O tandem sofre bem com isso, porque além de tudo tem a variação de peso de passageiro, então toda hora é um cálculo diferente. Imagino. Para o tandem é mais difícil nas escolas, eles às vezes trocam equipamento, então cada decolagem você está com equipamento, com um passageiro diferente, às vezes até alguém equipa para você, então uma equipagem diferente, isso muda muito o voo, né? O piloto tandem ele tem que ser extremamente adaptável às situações, né? É algo relativo assim a um aluno que às vezes salta no 240, no outro salto não tem um 240, de repente ele tem que pegar um outro velame e aí é bem parecido com o que o tandem passa. Verdade. O tandem é que nem o pobre, velho, que tem que vestir a roupa do irmão mais velho ou mais novo, dependendo da situação. Boa, Fábio. Olha o tandem revoltado aí. Não, revoltado não, é só uma realidade.
Dando continuidade, um outro fator climático são as nuvens, né? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber a altura da base até o topo da camada e a porcentagem de visual com o solo. A fim de evitar a colisão de velames relacionada à existência desse fator no salto, eu defino se o salto a realizar fica realmente viável nessas condições e se ficar, realizar um brief de separação pensado na altura da camada, né? Se ela for algo significativo aí para o salto. É um fator que o STA da área também fica em análise aí, fechando ou abrindo para determinadas categorias. Alguém teve alguma situação aí com nuvens que pousou fora, etc.? Graças a Deus, ainda aqui em Boituva não, mas é o que eu tenho mais medo. Eu me levei até o ponto de pouso. Fala aí, Fábio. Que a gente saiu guardado num tandem. O Levi saiu antes que eu. Saiu guardado mesmo, não tinha visual nenhum. E quando perdeu a altura, conseguiu ter o visual, estava longe da área. Eu vi o Levi indo para a área, estava um vento relativamente forte e a gente totalmente fora. Pousamos ali no milharal ali do lado. Me lembro disso. Eu não tive por sorte, né? Porque não tem jeito, sair guardado é loteria. Então, eu tive uma situação que foi mais questão de decisão. Eu comandei o paraquedas, eu estava de tandem, né? Tava alto pra caramba, achei o aeroporto. Só que a partir dos 9.000 eu ia navegar a cega, eu ia apontar o Vilame para o aeroporto, para a área de Boituva, e ia chegar a cega. E tinha mais pessoas navegando. Então eu decidi fazer o espiral e sair da camada. Quando eu saí da camada, eu já estava longe, já não dava para chegar. Então eu fiz bem consciente mesmo, fui mais pelo garantido, vamos dizer assim. Mas se resguardou. Eu resguardei. Se eu pegasse e apontasse para a área, eu ia chegar tranquilo, com sobra. Só que corria o risco de colidir. Exatamente, corria o risco de uma colisão aí. Que é muito mais grave, né? Bem pior. Eu tenho uma história boa para contar disso. A Sky Radical, na época, ainda era lançada pela Forfam, e eu fazia tandem, só que eu sempre pegava passageiro leve, porque eu não sou muito forte. Então, eu era a última a sair, porque eu era leve, com passageiro leve e um velame grande. Aí, aquele dia de camada, não tinha instrutor, nem gostava de subir em dia de camada, de tandem. Não tinha instrutor, vamos. Subi, a primeira me lançaram... A hora que eu saí da camada, estava 2,5 pau, estava fora, não tinha como chegar. Beleza, pousei ali do lado, né, depois da cerca, vim, bati o sino, aquele auê todo, beleza. Na seguinte... Cara, quando eu saí da camada, eu estava muito longe, muito longe, muito longe. Não ia chegar jamais. Aí pousei no meio do pasto, com tânem no barranco, aí vim carregando o tânem. Aí cheguei tão puta na escola. Eu toquei o sino com uma raiva, eu quebrei a madeira do sino, lascou o piso da escola. Nossa! Com todos esses exemplos aí, se eu pudesse dar um conselho para aluno, para CAT-B, que acabou de virar CAT-B, mas está novo, meu amigo, se tiver camada, segura um pouquinho, vai na próxima, vai sossegado, que aí é vida longa. Não vale a pena, às vezes, correr o risco. Ótimo. O melhor salto é sempre o próximo. O próximo. Isso aí, galera. Na dúvida... não vá. Para quem tá trampando, não tem jeito mesmo, não. É guerra. Mas atleta, aluno, não tem para quê. Isso aí. Exatamente. Aqui falando um pouquinho sobre a manobra em espiral dentro da nuvem, né? Que eu acho, na minha opinião, o mais importante ali, mantendo sempre consciência de altura e buscando visual com solo durante esse giro. E assim que sair da camada... tomar cuidado se não está em rota de colisão com alguém, e mesmo depois que a gente sai da camada, ficar de olho acima também, pessoas que estão fazendo espiral, tentando sair ali da nuvem. Tem que ficar de olho nisso. Nessa questão de aspiral, é sempre bom lembrar de fazer 1, 2 para um lado, 1, 2 para o outro, não inventar de vir enlouquecidamente dando a espiral para um lado só até achar o chão. O cara perde a orientação. Perde a orientação, isso já aconteceu comigo. De tandem, eu perdi a orientação e não é uma experiência muito legal, não.
É uma experiência realmente muito ruim. Na aviação, 90% das situações que o piloto desorienta resultam em queda da aeronave. Então, a desorientação espacial é algo que a gente deve levar muito a sério. A gente não tem isso muito no paraquedismo, mas quando acontece, é muito grave. Eu já tive situação onde eu peguei camada com a faixa bem grossa aí, né, bem espessa, e durante esse espiral aí eu comecei a ter certeza de que o chão estava em cima do meu velame. Dava a impressão que eu estava de ponta cabeça. É muito estranho, sensação horrível mesmo. Tipo, eu soltava também os batoques e me imaginava de lado. Eu digo, tem alguma coisa errada. Eu olhava o velame não tinha nada. Só que a minha impressão é que eu estava de lado. De lado, é estranho, né? É estranho. Essa ainda é uma desorientação classificada até... não é a mais perigosa, porque você sabe que está desorientado. A pior situação é quando você não percebe que está desorientado. Eu acho que o lado bom é que o velame não tem como, né? Você ficar de dorso, por exemplo, e na aviação, né? Com um avião pode acontecer, né? Acontece. Ultraleve já tive uma experiência não muito interessante. Já teve, Maurão? Conta pra gente. Eu queria experimentar entrar dentro de uma nuvem, rodei, é uma cúmulozinha, aí peguei e entrei. Meus 2 segundos lá dentro parecia uma eternidade. Levei porrada, eu nem sabia que lado que eu estava. Quando eu saí, realmente eu estava paralelo ao chão, mas que eu virei lá dentro, eu virei. Sim. A gente, graças a Deus, não sofre isso. O paraquedas, você tem um pêndulo, né? Então já é mais difícil. Mas eu imagino aquele caso da parapentista que foi pega numa rajada, subiu até 10 mil pés, né? Desmaiou. Teve um caso desse. E eu imagino que dentro de uma nuvem com parapente congelado deve ser essa sensação aí. Sim. Tomar porrada e não saber nem para onde está indo. Perde a orientação total. Perde. E a porrada. Por isso, meus amiguinhos, se tiver nuvem, não vão inventar de saltar, deixa para o próximo. Sim. Sempre tem cerveja na área, galera. Opa! Vamos lá, dando continuidade, um outro fator climático aí, turbulência, que eu vou levar em consideração. Tem a turbulência relacionada com a temperatura, né? Quando navegamos sobre superfícies quentes, como pistas, áreas urbanas, telhados, etc., o velame sofre efeito de térmicas, podendo flutuar mais em determinados pontos ou sofrer turbulências nessas áreas. Aí uma foto aí para representar, né? Uma ilustração. O que acontece durante o dia? Só para entender um pouquinho melhor, não aprofundando muito, o solo ele começa a se aquecer, galera, e vai formando bolhas de ar quente e úmido. Então, aquele princípio do balão, conforme vai ficando quente, essas bolhas se desprendem e começam a subir nessa representação dessas setinhas vermelhas que eu estou mostrando na foto. E ela deixa espaço para entrar massas de compressão mais alta e ar frio. Então, é nisso que acontece os ventos de camada, que ocorre troca de vento. E essa setinha vermelha aqui na ilustração, ela representa também, no momento que está subindo, as ascendentes e formando térmicas, tá? Um outro detalhe aí também, é um fenômeno que acontece na formação de nuvens. Conforme vai subindo esse ar quente, ele vai formar nuvens e formar outros ventos de camada. Mais ou menos isso que acontece aí, tá? Para o paraquedismo, o que vai me interferir na minha vida? Se eu estou na navegação fina, né, no circuito A, B e C, e eu pego essa térmica, eu vou flutuar muito mais. Então, pode mudar totalmente aí a minha decisão do que eu vou fazer aí na navegação. Outro detalhe também é que eu posso sofrer turbulência térmica, não só na navegação, mas no momento do pouso. Então, é interessante que a gente pegue uma situação aí de terreno limpo à frente, né, por outro tipo de turbulência que eu vou mostrar mais à frente, e também para que você tenha mais, vamos dizer assim, mais margem para poder navegar, se você não conhece muito bem ainda o planeio do seu velame em todo tipo de situação. Seria essa uma delas, né, com térmica. Sábado, agora, o meu quarto salto, não sei, não descia, o velame não descia.
É isso aí. Isso mesmo. Quando passa por cima ali nas construções. Oi? Principalmente quando passa ali por cima ali da Radical, ali por trás, onde tem aquelas construções, ali tem bastante. Sim. Isso. Em cima das árvores ali do outro lado da pista. Eu sinto Também. isso. A gente sente muita turbulência também quando está navegando em cima da Castelo e em cima dos telhados de metal. Isso desprende muito ar quente. É Ali, isso às aí. vezes, É um lugar que eu tento evitar, só de passagem. Às vezes É até de um lado e do outro. Os dois hangares tem. Sim. Um detalhe Às vezes, que não é comum. Um Em detalhe cima que não da- é comum. Pode falar. Em cima da Castelo, não sei se o Levi vai falar mais para frente, mas além de desprender ar quente, tem o rotor da própria massa que os carros e caminhões aí que estão trafegando na rodovia, eles empurram, né? Eles vão fazendo Isso, mini aí. rotores. Exatamente. Aí vai ter as turbulências relacionadas a vento e obstáculos, né? Então, falando ainda dessa turbulência térmica, uma situação que ocorre muito em aeroporto, em Boituva não, mas aeroporto tem aquelas pistas de taxiamento, aquilo ali gera uma térmica e normalmente a gente passa por cima dela para poder pousar. Então tem que tomar muito cuidado, se estiver muito quente o dia, evitar de passar abaixo ali, tá? Sempre procurar pousar em terrenos que são menos aquecidos, vamos dizer assim. A turbulência relacionada a vento e terreno. Quando o vento do solo se choca com algum obstáculo, ele tende a acompanhar o terreno, nesse caso subindo após o choque, gerando um fenômeno chamado lifting. O rotor, após esse obstáculo, gera uma área chamada rotor. Então vamos ver na foto aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. O vento vai chocar com o obstáculo, subir, formando o lifting, e essa zona de rotor, que é mais turbilhada, não é um bom negócio pousar contra o obstáculo entrando nessa área de rotor, porque o velame ele vai perder todo o comportamento de voo, ele está com uma certa pressurização, ele está com um vento contínuo, né, do seu deslocamento, e quando ele entra nessa área, ele tende a escapar ar, tende a mudar o comportamento de voo, pode tomar despencada, tomar um susto aí. legal a gente ver esse conceito. Os parapentistas conhecem bem eles por causa da decolagem. Nenhum parapentista é louco de decolar no sotavento. Então, esse é um conceito que a gente deve usar muito para pensar aonde vai ser a nossa final no solo. Quais são os obstáculos no solo que podem criar essa situação? A gente, é muito comum, quando o vento está alinhado com o pound ali, a gente pousar na esquina, para não ter o vento sujo que vem justamente da construção das escolas. Então, quando o vento está nessa direção, a gente vai para uma área limpa. Isso é muito importante. Todo lugar que eu chego, eu verificar quais são os obstáculos e planejar qual vai ser uma reta segura de final de pouso ali. Essa área aberta para pousar é que eu prefiro também, ao invés de ali por conta do vento sujo que pega. E realmente despenca quando tu mais precisa de sustentação, é a hora que despenca. Então, não é legal. E eu acho muito importante também observar isso daqui, porque quando você for decidir o local onde você vai pousar fora, se você tiver que pousar fora, pensar bastante nisso. Eu já tive um pouso que eu pousei ali na beirinha da Castelo e você sente bastante esse efeito de rotor na margem da Castelo pelo deslocamento que os carros e caminhões ali passam e provocam. E outra, só para complementar o que o Melf está falando, além desse rotor, pode ser que eu esteja pousando na Castelo de través, por exemplo, porque eu tenho um espaço, né, contínuo ali. Apesar de ser uma faixa boa, ele não precisamente vai estar alinhado com o vento de nariz, o velame. Então, tomar cuidado aí em pouso na Castelo, ou próximos a rodovias, né? Quando você pousa ali mais ou menos onde era em frente ao restaurante que fizeram ali, o japonês, que fizeram aquele predinho alto do lado da Sky. Se o vento na direção, aquele predinho subia bastante quem está pousando na área ali.
Ali o pouso morro acima, que a gente chama, né? Costuma chamar, se tiver de frente com aqueles obstáculos lá, realmente ali é uma área suja para pouso. Não é legal com vento forte. Aí é bom ir lá pro Biruta. Isso aí, área limpa. Deixa eu aproveitar que a gente está falando da Castelo. Então, vamos dar uma dica para o pessoal aí que está numa situação dessa. Vou pousar do lado de uma rodovia. O que fazer? Primeira coisa, desconecta o RSL. Pousou, desconecta o velame principal. Você pode ser arrastado pelo vento, do deslocamento dos carros, ou até enganchar, de repente, uma célula aí no retrovisor. Isso é muito sério. Então, o RSL já esteja pronto para pousar e desconectar o velame principal. Imagina que é um pouso na água. É isso aí, galera. Imagina que é um pouso na água, mas isso é importante. Pela velocidade que os caminhões passam ali, pode bater uma rajadinha e levar para cima e aí dá errado. PS reta, podemos dar continuidade? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida referente ao obstáculo? Não, estou raciocinando aqui ainda. Vai. PS reta de lançamento. Devemos entender qual é o plano de reta do piloto, procurando saber o local de início e final de lançamento em relação ao solo. Se haverão duas retas, etc., né? Se tem algo diferente ali na reta. Com isso, não somos pegos de surpresa na navegação. Caso o salto interfira nessa reta, exemplo do salto de desloque, o piloto deve estar ciente para que possa planejar a reta de lançamento pensando na segurança dos envolvidos, né? Aí tem uma foto aí exemplificando uma reta de lançamento, que é bem comum, né, em Boituva. Então, imagina aqui, nesse lançamento, o que está acontecendo? Eu tenho a positiva dos... Oi? Estão ouvindo aí, galera? Agora tá. Beleza. Então, aqui nesse caso, aqui o piloto, ele fez a reta de lançamento um pouquinho deslocado, né? Pensando talvez no vento de camada. Então, o interessante é a gente pegar, para fazer o PS ali, sempre estar olhando mesmo em que ponto que está do terreno, para não correr o risco de ficar longe. Um fato interessante também, que muito quem está começando se depara, é que se o avião está em curva no momento do lançamento, quando ele está fazendo a curva, a gente tem uma visão diferente, dá a impressão que a gente está muito deslocado, muito longe da área, mas na verdade o que está acontecendo? O avião está de lado para o solo. Aí o visual da gente fica como se estivesse muito longe da área. Alguém já viu esse tipo de situação? Quando eu vejo isso, eu calculo que porque o vento está forte, né? Sim, mas acho que mais questão de visual mesmo. Se ele está alinhado, paralelo, a barriga do avião paralelo com o solo, que eu tô querendo dizer, você olha, você sabe exatamente em que ponto está em relação ao solo. Se o avião está em curva, concorda comigo que a parte de baixo aqui, que está perto da mão na foto, ela vai se deslocar, então se eu só olho aqui, eu tenho a impressão de estar muito longe do aeroporto. Na verdade, eu estou olhando o lado oposto, porque o avião está em curva, entendeu? Sim, está inclinado, então dá a impressão que você está mais longe. Exatamente. Sim. Me defina, PS é ponto de saída, é isso? Ponto de saída. Ponto de saída, beleza. Todo mundo falando esse... Oi? Não vou terminar aí, eu só vou tentar entender um trem aqui. Bom, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. É porque tá desenhado aqui esse V, aí no caso, a reta de lançamento seria paralela com essa preta aqui, certo ou não? Então vamos lá, já que surgiu, eu vou explicar bem detalhado esse lançamento. O que está acontecendo aqui? Essa linha preta maior, ela está delimitando, ela é um traço perpendicular à linha do vento. Essa seta vermelha que está indicando a linha do vento, correto? Uhum. Então, quando eu vou planejar a navegação, com esse traço perpendicular, eu vou traçar minha área positiva e a minha área negativa. A positiva, como que eu sei que ela é positiva? O vento está me trazendo, está me jogando para a área de pouso, me trazendo para a área, correto? Uhum. E esse V que tem na frente do círculo que está delimitando a área é o cone do vento.
que é onde eu vou fazer o escalonamento, onde eu vou me direcionar assim que abrir o velame. Matou a dúvida? Ah, tá, porque eu achei que o avião ele tinha que virar antes para eu poder sair. Acho que eu pensei que aqui talvez não fosse. Não, na verdade, essa curva que eu tinha falado é só uma extensão ali da reta. Quando ele acha que vê que está ficando longe a reta, ele pode sim começar a mandar uma curva, nesse caso aqui para a esquerda, para que faça um L, na verdade, né? Nem uma reta, a famosa reta em curva que a gente conhece. Então, ele pode sim fazer essa curva. Ó, Cá, a reta padrão em Boituva, ela vem mais ou menos próxima a Castelo, aqui alinhado, sentido interior. Então, esse é o mais padrão. Eu venho próximo a Castelo aqui, como se eu tivesse vindo de São Paulo indo para o interior. Passou ali a linha da pista, ele começa a jogar para ficar perpendicular com a pista. Então, geralmente, é esse L que ele faz para lançar todo mundo próximo ali da área de pouso, tá? Realmente é só uma linha bem no meio do alvo. Repara aí que ela está passando no meio do alvo. Se eu quiser pousar no alvo, o lado direito é meu lado positivo, né? Que é onde o vento me ajuda a chegar no alvo. Meu lado esquerdo é o meu lado negativo, onde realmente estou ficando longe do alvo. Então, ali depende de onde eu saio, independente de onde eu saia, eu vou me posicionar para o lado positivo. Entendi. O que me motivou, na verdade, essa dúvida é porque eu lembro que quando eu estava como aluna ainda, e aí eu estava numa situação que eu ia ser, acho que a segunda ou a terceira saída do avião, ainda acompanhada do instrutor, e aí a gente abriu a porta, o piloto autorizou a saída, foi até o Yamin na época, aí ele olhou, aí, ele falou, aí tinha um CATIA que já ia sair, ele falou, não sai, nós estamos longe. Ele autorizou, mas o piloto tá doido, se você sair aqui, você vai ficar muito longe da área. Aí ele falou, não, espera. Aí falou alguma coisa com o piloto e foi. Aí eu falei, gente, será que um dia eu vou ser, tipo, é um detalhe muito grande, não sei se um dia eu vou ser capaz de ver tanto, não sei nem falar o que é. A grandeza dessa análise que eu não sei se eu vou ser capaz de fazer. Por isso que eu fiquei com essa dúvida, essa análise, como que eu devo fazer, sabe? Foi isso que me motivou a ter. O PS, ele não tem muito segredo. O que eu devo fazer? Eu devo olhar para baixo, bem na divisa da porta mesmo, ver que ponto que eu estou no solo, e através desse plano de positivo e negativo, vou me basear se está seguro eu sair ou não, tá? Normalmente ele dá luz vermelha um pouquinho antes do zero, que é o alvo, né, no caso, e quando ele passa na vertical da área, ele dá verde, e começa o lançamento. Isso aí pode variar de acordo com o vento, mas é basicamente isso aí. Beleza. Que vai ter capacidade de fazer, com certeza. Sem dúvida. Chega lá. Não é verdade. E se tiver muito, por exemplo, se eu tiver muitas saídas, tá? Grupos pequenos, obviamente vai ficar mais longa a saída, certo? Era isso que eu ia falar, essa parte da saída. Primeiramente, assim, é bom saber quantos tem dentro do avião, quantos grupos vão sair, como é que está a velocidade do vento embaixo. A gente tem uma vantagem com o Zé, de ele sempre falando da velocidade de vento de camada, então tudo isso daí entra no cálculo para os grupos irem saindo de acordo com a segurança também, né? Saiam todos os grupos com segurança. Daí o avião, ele vai fazendo uma certa curva para poder todo mundo ficar mais ou menos a mesma distância de saída. Só tem que sair todo mundo na boa. Às vezes tem que fazer uma segunda reta, né? Se for necessário, é preferível que a pessoa peça uma segunda reta do que querer sair, assim, por último, já está lá bem longe e querer sair. Então, eu acho mais prudente você pedir uma segunda reta, se for o caso. Legal. Mas agora, lógico, naquele caso bem extremo, porque às vezes sai um pouco longe, mas o vento ajuda a trazer, então tudo isso é calculado também, né? Legal. Outra situação que eu já vi também de lançamento em Boituva, o piloto pegou e iniciou em cima da Castelo, né, mais dentro da cidade aqui, ele iniciou na altura do alvo, fez essa reta que está representada aqui na foto. Quando começou a ficar longe, ele começou a mandar uma curva para a esquerda, né, para ficar perpendicular, para ficar paralelo à pista do avião, e depois alinhou, voltando. Só que ele volta com um outro setor. Imagine que ele começa em cima da Castelo e depois a volta dele é do lado oposto da área, lá em cima do hangar do Alemão. Então ele faz um U.
Essa é uma reta possível também. E o que a gente tem que ficar atento? Se os que saíram no meio dessa curva, tem que ficar atento para não navegar para cima do lançamento, para baixo do lançamento dele, que está voltando, entendeu? Então, é possível a gente pegar, assim que abrir paraquedas, visualizar o caminho de lançamento que o avião percorreu. Então, dá para ver, depois que abre o paraquedas, se você não foi o último a sair, ver o pessoal ainda em queda livre, dá para ver o rastro do lançamento e ver para onde o avião está indo. O segredo bom para navegar é saber quantos paraquedas tem no ar e principalmente tentar localizá-los. Exato, eu ia complementar exatamente isso, falar, olha, você precisa saber quem está dentro do avião, quantos paraquedistas tem e tentar contar eles para ver onde eles estão e não se enfiar debaixo de ninguém. É isso aí. Galera, me dá só um minutinho, eu já volto, só um minutinho. Beleza. Isso aí em Boituva às vezes dá um pouquinho de erro, né? Porque estão lançando um, tá lançando o outro na sequência e às vezes os caras não dão muito tempo. Eu já peguei algumas situações em que eu tava com o tandem, eu abri o tandem e via e olhava para cima, tinha nego de head down vindo para cima também, cara. Já aconteceu. Isso é um risco, né? Por isso, o importante mesmo na navegação, na minha opinião, é sempre olhar, cara. Sempre olhar o que está acontecendo. Você tem que estar sempre atento, sempre olhando para todo lado. É isso aí. Um outro fator aí também que a gente tem em Boituva em si é o tráfego aéreo, né? A gente tem mais aviões lançando. Claro que tem um controlador de solo, ele fica de olho aqui à altura que está o último velame de certo lançamento para poder liberar o próximo. Mas isso aí é suscetível a erros também. Então, se a gente viu alguma situação aí diferente, outras pessoas de outra decolagem passando pela navegação com velames menores, tudo isso aí tem que ser reportado para o STA, para a escola e para o controlador, para que não ocorra mais, entendeu? Dando continuidade aqui, então, galera, um outro fator também, o fator geográfico. Quando eu vou saltar numa área, principalmente uma área que eu não saltei ainda, saber as particularidades da área de pouso, obstáculo, levando em consideração as turbulências que a gente viu, né? Sentido de pouso, aqui em Boituva a gente tem a seta. Algumas áreas também dividem a área de pouso em setores, né? Locais para tandem, para pouso de alta performance, para alunos e etc. Outras particularidades boas de ver também é a das áreas alternativas. Que tipo de obstáculo que tem na área alternativa, qual que é a situação do terreno, se é em declive, esburacado, qual é a altura da vegetação, tamanho do terreno, se tem superfície líquida, se essa área alternativa fica em local com acesso fácil de resgate, etc. Saber de todas as situações aí que podem ocorrer. Aí na frente eu tenho uma foto aqui que eu montei para a gente poder analisar junto a área de Boituva. Aqui representado em azul, né, tem a área de pouso, áreas alternativas em amarelo, e essas em vermelho até é possível pousar assim, mas atenção redobrada. O que acontece aqui totalmente à direita da foto, acho que não estão vendo o meu mouse, né? À direita da foto, nessa faixa vermelha, eu tenho umas estrias no terreno, formando um V, formando umas estrias. Isso aí são curvas de nível. Então, o proprietário do terreno, ele faz isso aí para a água escoar pelas laterais do terreno, para não causar erosão. E isso aí forma enormes degraus, né? Vários degraus, normalmente é em descida. Então, não é uma boa ideia pousar nesses terrenos. Caso precisar, for realmente necessário pousar, escolher o sentido paralelo à estria. Escolhe um dos degraus e pousa. Não sei se alguém já viu isso aí de perto, já foi pegar velame e acabou vendo esses terrenos assim. Esse terreno que tu falou é um terreno bem parecido com a fazendinha que tem vindo aqui pro De Lorenzo. Quem olha de cima vê um gramadinho bonito, mas em andar nele é cheio de vala, então tem que ter bastante cuidado. Quem for pousar por aí, que pouse perto do sítio. Eu já andei por lá a pé e aí mudei minha ideia. É isso aí. Aqui na Castela, eu tenho uma faixa que está em amarelo, ou seja, ela é um pouquinho mais espaçosa e é livre de rotor.
Já nessa parte próximo da área, ainda em cima da Castelo, ainda na Castelo, né, em vermelho, aqui forma muito mais turbulência, porque de um lado eu tenho barranco e do outro lado eu tenho árvores, então o vento meio que encana, né, ele emboca nesse lugar aqui, vai formar uma situação totalmente adversa ao que eu venho fazendo durante a navegação, se optar a entrar nesse local. Então redobrar a atenção aí num pouso assim, entendeu? Pô, Levi, sabe uma coisa que eu acho que a maioria da galera aqui é de Boituva? Uma coisa que eu acho que é legal falar, porque muitas vezes as pessoas ouvem dentro do avião e não sabem o que é. É tipo assim, posicionar aqui, tipo, o que é o Três Laguinhos? O que é a Sakura? Porque assim, é difícil. Ótima colocação. Então vamos lá, então, vamos aproveitando. O que o Fábio falou, vamos aproveitar para olhar essa foto. Alguém está vendo o meu mouse se mexer aqui ou não? Sim, dá para ver sim. Ah, que bom. Então, nessa região aqui, eu tenho os Três Laguinhos. Quando fala os Três Laguinhos, é isso aqui, ó. Deixa eu aproveitar que apontou os Três Laguinhos. Desse lado direito aqui tá verde. E aí você falou com relação àquele terreno que tá vermelho, que tem aquelas estrias, que é perigoso. Mas essa parte verde aqui, isso aqui também não caracteriza estria, não? Então, essa parte que está representada, bem onde está o mouse aqui, eu tenho um quadrado, eu tenho um quadro aqui que ele é plano. Não, não é aqui não, é lá em cima, perto dos Três Laguinhos, do lado direito. Aquela área verde ali do canavial. Aqui, né? Aqui eu coloquei em amarelo porque eu já andei nessa região procurando velame. Realmente tem mesmo alguma, mas na verdade são mais caminhos da roça do que essas estrias em si, entendeu? Entendi. Como que eu vou diferenciar o caminho da roça com um terreno irregular? No caso aqui, onde vai estar meu mouse aqui, eu tenho terreno irregular, eu tenho um pasto, eu não tenho uma plantação. Então dá para ver que é um terreno com uma cor mais clara. Tem até umas falhas, tem uma falha aqui, dá para ver que é terra, tá vendo? Uhum. Então aqui eu tenho declive. Já aqui, na foto não dá para ver direito, mas dá para perceber que são caminhos da roça, são ruínas. Entendi. Levi, vou sugerir, seria possível depois você mandar essa foto para a gente? Com certeza. Porque essa foto é bacana para nós, sabia? Legal, eu estou pensando em pegar uma qualidade. Não é, Levi? Beleza, na situação que tá, né? Você faz um pequeno depósito antecipado e ele envia fotos sem problemas. Galera, compra o kit, vai. Boa, melhor, né? Aí melhorou. Então vamos lá, ó. Aqui são os Três Laguinhos. Quando a gente fala de Vitaçai, é esse bairro aqui, à esquerda, tá? Aqui é determinado como Sakura, é uma fábrica, né, que tem uma chaminé, então falando de Sakura, é essa região aqui, correto? Cabeceira oposta. Não entendi. Dá para ver a chaminé da área. Dá para ver da área a chaminé, que é bem aqui, ó, ela vai ficar bem aqui, a Sakura. Aí aqui eu tenho a cidade, né, cidade de Boituva. Quando o pessoal fala loteamento, o que é o loteamento? É do lado da Sakura, é esse loteamento que forma um triângulo. Então, quando o piloto fala a melhor área de espera no loteamento, ou em cima da Sakura, ou então Três Laguinhos, esses são os principais pontos de referência que a gente tem. Tem ali o trevo também, né? Trevo também, que está aqui, ó, circulando aqui com o mouse. O trevo eu vim descobrir um tempo desse, rapaz. Sério? Eu achava que era do outro lado, porque decolava e ia para aquele trevo de Tatuí, aí eu perguntei do meio, bicho, o trevo é aqui mesmo? Ele, não, meu amigo, você está completamente louco. Bom, era o trevo, né? Só não era o mesmo. Só não era o mesmo, Beleza. Muitas vezes também a galera fala em passarela, tipo, a área de espera em cima da passarela ali, que é uma área interessante, dependendo do vento. A passarela, ela tá bem aqui, ó, a ponta do meu mouse aqui. Essa é a passarela. Que é exatamente do lado do trevo. Do lado do trevo. É muito comum o piloto pegar e falar, eu já vi, pelo menos o Zé fala, melhor área de espera em cima da passarela. É um exemplo bom de Boituva. Então, quando ele falar, realmente é essa região aqui, ó. Considerações. Levando em consideração... Desculpa. Não, pode continuar.
Levando em consideração esses fatores citados, você se planeja melhor durante toda a navegação, podendo se antecipar, realizando a navegação mais ciente de que a altura estará nos demais pontos do circuito, eliminando a necessidade de fazer perdas em S, curvas baixas ou navegação fora de padrão, sendo assim mais previsível. Então, só para fazer um recap, né, recapitular aí os fatores que a gente viu fator pessoal, né, habilidade versus tipo de salto, equipamento, né, conhecendo a fundo o equipamento que você vai usar, os fatores climáticos, que são direção de vento, intensidade, ventos de camada, aí entra altitudes, que existe altitude de densidade também, que vai variar de acordo com o dia, né, com a hora do dia, nuvens, turbulências, que foram as turbulências térmicas e de obstáculos, né, referente ao vento, falamos um pouquinho sobre reta de lançamento IPS, e os fatores geográficos que a gente acabou de ver. Alguém quer acrescentar alguma coisa ou alguma dúvida? Bom, assim, para resumir a questão do setor pessoal, o importante mesmo é a pessoa estar bem para o salto. A gente sabe que às vezes a gente quer soltar, mas não está num dia legal, e aí isso influencia muito. Isso influencia muito. A pessoa está bem, está preparada para o salto. Não adianta vir saltar porque tem uma turma de brother que está saltando, mas hoje tu não está num dia legal e quer porque o brother está saltando. Então, é importante se preparar antes. Exatamente, conhecer, né, os próprios limites. O salto só termina quando você entrega seu equipamento na dobragem. Aí terminou o salto. Isso aí. É legal falar desse fator emocional também, né? Para complementar o fator pessoal. Não basta a técnica, tem que ter o emocional em dia ali. Se você não está num bom dia, não vai. Exato. Às vezes não é só o bom dia, né? Mas dormir bem, se alimentar bem. As coisas aí, às vezes a galera de sexta-feira, sábado, cai na balada e vem saltar no dia seguinte aí. Às vezes tá sob efeito de álcool ainda. Não fala assim, cara. Eu nunca entrei no avião com cheiro de álcool. Nunca. Nunca. Todo mundo que tá lá dentro tá cheirando a tote. Boituva me ensinou que sexta-feira é segunda, né? Então a minha sexta-feira aqui mudou para segunda. É, isso aí. Eu já tive uma experiência pessoal que eu quase desmaiei na porta do avião num Big Way. Então é ruim. 30 e poucas pessoas no jump e eu quase quase fui para fora do avião antes do lançamento. Então Mas o que aconteceu? Conta aí, Israel. Muito ansioso, fiquei muito ansioso. Aí provavelmente tive um problema de pressão. Aí eu dei dei uma apagada. Qual a altura do lançamento? Tá normal, cara, 12. Geralmente 14, a ansiedade já começa a dar uma hipóxia. Então, mas eu nunca tive, nem quando a gente fez o recorde a 18, eu tive problema de hipóxia, nem com nervosismo, mas esse foi a 12, basicão, normal, foi onde deu problema. Mas eu já não estava bem nos saltos anteriores, né? Mas fui forçando, uma hora cobra. Uma hora cobra. É, isso aí. Eu sou uma que direto, eu cai a minha pressão pela ansiedade. Eu acho que a Vivi está acostumada, aí o Fê, a Cis, está acostumado. Mas é ansiedade, tanto é que agora os outros, né, os primeiros foram bastante. Eu saltei uma vez, baixava a pressão de tomar Dramin depois e já era, não tem mais salto. Mas agora já tá mais tranquilo, assim, já tô mais acostumada com a porta do avião, mas eu sei bem o que o Israel passou aí nesse... A preparação mental para cada salto é importante demais. E isso, tanto quanto novo, quanto atleta novo, ou quanto velho, já profissional, é importante. Show, galera. Chegamos ao começa a pegar, então, se não temos mais dúvidas, eu queria agradecer. Levi, brigadão pela apresentação, pela participação. De Barros, obrigada. Foi muito legal ter você aqui com a gente, batendo esse papo. Eu que agradeço. Muito bem, que agradeço.
Galera, galera. espero vocês na próxima quarta-feira. Ah, fala aí, meu. Não, eu ia falar só agradecer em nome da Abra e o Levi de Barros e a Vivi, como sempre. Ela deve estar até cansada de agradecimentos, né? Mas foi muito legal. Parabéns pelo material, estava muito legal. Levi vai vender por 50, Levi, cada cópia? Exatamente, cada cópia aí, cada Ctrl+C, Ctrl+V, R$50 tá bom. Tá é mais barato, né, Levi? Mas beleza, galera, eu vou disponibilizar no grupo aí esse material, tá? Eu fiz ele com pressa, vou dar uma melhorada aí para a gente ter um material, é legal para passar conhecimento aí para frente, beleza? Boa. Valeu, galera. Abraço. A gente deixa disponível depois nas mídias das sociais. De todos, galera que está sempre aqui com a gente. Adoro ver vocês por aqui. Obrigada pelas perguntas, pela participação. Quarta-feira que vem a gente tem mais. E é um tema muito legal, pilotagem de velame. Vamos falar com o Zanelinho de Cultura. Participem com a gente de novo, tá bom, galera? Beijão para vocês. Boa noite. Beijo. Valeu, galera. Gente, muito bom. Valeu. Valeu, obrigado. Muito bom. Para a galera que estava assistindo pelo YouTube, o Visoquinhas, abraço. Valeu, galera. Encerrando a transmissão de hoje. Eba. Valeu. Tchau.